Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e é um prazer ter vocês conosco aqui novamente, no nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água, o POMPA, que é, na verdade, a sigla do Por que o Mundo Precisa de Água. Nesse nosso programa, nós sempre trazemos pessoas que têm a vida dedicada a trabalhar com água, que fazem não só por profissão, mas fazem também por amor e por dedicação a uma causa tão importante. E hoje nós temos aqui uma pessoa que faz isso com muito amor e muita dedicação. Eu conheço ela de bastante tempo e eu sou testemunha do trabalho que ela faz. É a professora Luciana Cordeiro de Souza Fernandes. Ela é professora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Recebeu em 2020 o prêmio de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Ela trabalha com muitos temas ligados a águas subterrâneas, recursos hídricos, geoparque, sustentabilidade, direito à educação ambiental e meio ambiente do trabalho. Muito bem-vinda, Luciana, é um prazer ter você aqui conosco. Muito legal você ter aceito fazer uma entrevista com a gente. Por favor, faça uma rápida apresentação sua, só para quem não sabe, né? Conta um histórico breve aí da sua carreira. Everton, eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz, né, que você esteja empreendendo em mais esse canal de discussão, de levar conhecimento, de poder fazer com que as pessoas se interessem pela questão da água, né, tão importante. Bem, eu era advogada, sou advogada, né, mas eu advogava na área criminal, criei uma banca nova de segurança bancária, mas eu era muito infeliz. E aí eu descubro a questão ambiental, que até então eu tinha aquele horror sobre a questão do meio ambiente, achava todo mundo ecochato. Mas aí, quando eu entrei na PUC para estudar em 99, eu fiz um projeto para discutir a questão urbanística de Mariporã, que é meu município. Mas o que aconteceu? Eu não era sorteada para as disciplinas urbanísticas, mas sim para ambiental. E aí eu me descobri através da água já naquele ano de 99, e desde então, pesquisando água, discutindo água, quando, na primeira aula, o professor falou sobre o artigo 225 da Constituição, falando sobre aquele bem que pertence a todos e a ninguém em particular, e assim é a água, né? Então, essa força dessa água da vida, toda ligada a toda a construção de vários outros direitos, né? E aí, eu comecei a fazer um primeiro trabalho já para refutar a questão da Política Nacional de Recursos Hídricos, que chama a água de bem de domínio público, justamente pelaquela minha primeira aula de direito ambiental. E assim foi. E hoje me encanta e me atrai, né, buscar soluções para a proteção das águas subterrâneas. E no doutorado eu construí um instrumento que eu chamo de ZEA, meu primeiro filho, que é o Zoneamento Especial Ambiental, que é uma forma de zoneamento, de proteção, né, e que o município pode realizar nas áreas de recarga, aqueles pontos mais importantes para a recarga dos aquíferos, né? Obviamente que eu fiz isso pensando no aquífero Guarani, né? Que era o aquífero que eu mais estudava. E como é que você acabou numa escola de ciências? Porque, em geral, os advogados não são bem-vindos, não é verdade? Como professores. É uma área que fica entre cientistas e não é o caso de advogado. Como é que você acabou na Faculdade de Ciências? Então, o que acontece é que eu já lecionava há muitos anos no direito, consegui criar a disciplina como obrigatória em direito ambiental em Jundiaí, no Unianchieta, né, na Faculdade de Direito, e aí abriu o concurso, né? Abriu o concurso na Unicamp, e é um concurso, assim, complicado. Ele era uma vaga de direito, né? Na verdade eram duas, mas era vaga de direito, professor de direito para a Faculdade de Ciências Aplicadas, para o Instituto de Economia e para a Faculdade de Tecnologia. Somente a Faculdade de Tecnologia tinha a disciplina de legislação ambiental. E aí me interessou, porque eu falei, eu passo, são dois, eu fico lá com legislação ambiental, ler do engano.
E aí tem uma gama de 12 disciplinas de direito, né? E à medida que os anos foram passando, né, e essa sobrecarga de trabalho, porque a Unicamp em Limeira, ela é nova, né, são turmas de 120 alunos, é algo completamente diferente. Aí eu conheci um professor do IG, que me convidou para o programa do IG, são 3 programas dentro do IG. Um deles é o Ensino e História de Ciências da Terra. E ali é onde eu realmente posso fazer uso do direito ambiental, né? De pensar a questão ambiental, pensar a água subterrânea, né? E através disso é que eu fui parar, inclusive, para outros olhares, de geoparque, educação ambiental. Legal, legal, legal. A Unicamp dá mais essa abertura, né? Seria difícil ter essa possibilidade na USP, por exemplo, é bem mais fechado em relação a isso. Interessante, interessante. E muitos alunos se interessam por isso daí? Então, os nossos alunos, eles se interessam porque a maioria dos alunos que eu tenho são do curso de administração de empresa. Então, eles se interessam com a ideia da sustentabilidade, dos ODS, com pensar a questão da água para lucro, para a ideia de empreender, mas com esse conhecimento que vai levar a uma condição melhor no mercado, onde ele vai dominar esse conteúdo para isso. Então, eu ainda não tive aluno de administração que tenha ido para o programa de pós-graduação, mas eu tive alunos da tecnologia, alunos de outras universidades e até alunos de direito de outras instituições, né, de várias, porque a Unicamp não tem direito, e que vai, inclusive da USP, né, que vem para a Unicamp para estudar essa questão desse olhar, porque dentro desse programa eu criei uma linha nova. Havia ensino e história de ciências da terra. O ensino era voltado à formação de professores e a história era mais aquela coisa mesmo de história e trabalhava até um pouco de filosofia. Mas nessa linha, terceira linha que a gente criou, ela é a questão da legislação ambiental, da geoética, da educação ambiental, da geoconservação e, inclusive, o geoparque como um território de sustentabilidade, né? Um novo olhar para o planejamento territorial. E é assim que eu vejo. Legal. Você falou de legislação, vamos falar aí você foi autora da coletânea de legislação de água subterrânea no Brasil. Juntos, né? Juntos. Junto com um autor secundário, eu não vou... né? E foi publicada no nosso Instituto Água Sustentável. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque, no final das contas, quando a gente começou o trabalho, né, não sabia que ia ter tanta coisa, né? Do livro. Pode contar para a gente essa história aí? A gente vai passar para vocês. Vocês podem baixar o livro é gratuito, né? No próprio site aqui do Instituto Água Sustentável, tem o link aqui embaixo, vocês podem acessar e pegar o livro gratuitamente. Por favor, pode falar. Como é que foi essa história do livro aí? Então, Everton, quando eu descobri a água subterrânea, foi numa reunião da Poli, do comitê, né, na verdade, da Câmara Técnica, né, de água subterrânea. E aí eu vi ali a possibilidade do uso do direito para isso, mas eu ainda desconhecia a questão da competência naquele momento. À medida que eu fui estudando, porque meu doutorado, que trabalha a questão de água subterrânea, é o primeiro doutorado em direito que discute, une direito e água subterrânea, aconteceu uma situação muito interessante. Eu não encontrava material, eu não encontrava pesquisa, eu não encontrava legislação. E então eu fiz um apanhado muito pobrinho, uma coisa assim. Hoje teria feito um outro doutorado com outro olhar. Obviamente eu amadureci. Mas, sempre assim, olha, doutorado é sempre assim. Quando a gente olha para dar, puta, eu teria feito. Mas aí, lá em Belo Horizonte, no congresso da ABAS, da Associação Brasileira de Água Subterrânea, você, no táxi do aeroporto pro evento, pro hotel, você me instigou a fazer essa busca, me aprofundar nisso. Não sei qual foi a nossa conversa, como começou o assunto. E aí eu comecei a fazer esse levantamento, estado por estado. Cheguei a ligar para alguns estados, a buscar na Assembleia Legislativa, de pedir ajuda. Foi uma coisa louca, assim. E foi. Sabe aquela coisa assim?
E aí você comprou a ideia da gente fazer o quê? A busca, o levantamento de tudo, baixar tudo isso e construir esse material. E que eu acho assim, extremamente importante, porque é a primeira vez que toda a legislação está sendo compilada no Brasil, que foi compilada, disponibilizada ainda gratuitamente, né, para gestores, né, do poder público e da iniciativa privada, técnicos, advogados, o pessoal, né, dentro de processos, órgãos, tudo isso tem acesso. E o legal é que todo o material te oferece a fonte da pesquisa. Então, você vai checar isso que é importante, que todo mundo saiba, pode checar para ver se aquilo ainda está em vigor, se foi atualizado, se foi alterado, né? Então, isso é muito importante. A gente precisava ter essa base de dados, né, para poder fazer verdadeiramente uma gestão das águas subterrâneas no território nacional. Porque se fala de aquífero Guarani, mas não se fala dos milhares e milhares de aquíferos que você, né, você é geólogo, e a importância de você nesse trabalho é referendar realmente de que essa pesquisa ela é importante para o mundo da hidrogeologia. Então, você ser meu parceiro e a gente ter feito esse trabalho junto foi fundamental. Sou muito grata. Né? Não, que isso, eu que agradeço. Na verdade, as pessoas, né, quando eles entram, eu já vi isso, ouvi alguns comentários, quando as pessoas chegam no site para dar uma olhada no livro de legislação, aí eles descobrem que são 5 volumes gigantescos, né? Porque tem material sem fim e dá aquela, digamos assim, dá aquele bode inicial, o cara não quer. Mas, na verdade, ele é um livro para você ter, não é que você vai ler antes de dormir, senão, quer dizer, se tiver com insônia, você vai ler e vai dormir com certeza, né? Mas é um livro de pesquisa, porque é difícil, a gente sabe, para a gente conseguir compilar aquilo, o quanto foi difícil para achar as leis. As leis existem, elas são de domínio público, mas você não sabe onde elas estão, porque estão em tantos lugares. Então, ali é uma referência. Você vai trabalhar em determinado estado, em tal região, você já tem o teu início. Ajuda muito, ajuda muito. Aquilo lá é um material de referência, né? E é o que você falou. Se você tem os links ali, basta seguir os links, né? É ótimo, é ótimo. Foi um trabalho, você está de parabéns. E a ideia agora, eu tenho uma parte já levantada para a gente continuar, que é verificar quais são os municípios, né? São 5.565 municípios no país, né? Ver quais são os municípios que têm um aquífero no seu subsolo e que tenha legislado o uso do solo a partir disso, criando restrições, que já tenha adotado alguma coisa, que já esteja colaborando nessa gestão. Eu encontrei 10, né? Eu ainda tenho muito que pesquisar, né? Então, quando sobra um tempinho, eu sento ali e faço a minha pesquisa. Mas não tem tantos... mas também não tem tantos municípios. Alguns, os maiores, sim, mas tem tantos municípios com legislação de água subterrânea, né? Não de água subterrânea, de uso do solo. De uso do solo. Porque a competência do município não é o uso do solo, é ordenar, né, o uso do solo. E a gente já tem, eu tenho só 10 por enquanto, mas a gente já tem alguns municípios, e isso é um bom aceno, e é importante também que eles tenham e verificar se o que eles construíram de lei municipal está de acordo com a lei estadual de água subterrânea existente. Então, se elas conversam, ou se, na verdade, essa legislação, ela afeta a questão da própria gestão do aquífero, né? Então, da água subterrânea no estado, né? Então, isso é muito legal, é bem legal. Né? Legal mesmo, trabalhão. Esse daí eu estou fazendo aos poucos, esse daí não vou mais sentar e pegar um mês de férias para fazer. Vai ser um trabalho. Em 2018, você com mais outros autores, lançaram o programa Aquífero, o livro Programa Aquífero Guarani, unindo água subterrânea e história da terra à consciência ambiental e ensino, né? Consciência ambiental, ensino e história da ciência da terra. Conta pra gente, o que é isso? O que quer dizer isso daí? Então, esse já é um projeto que é do professor Celso Dalré, da Unicamp, onde ele trabalha na região do Botucatu, do aquífero Guarani ali, né, em Botucatu, na cidade de Botucatu. E ali eles conseguiram criar um museu já, eles querem colocar sinalização aqui ao aquífero, você está em cima do aquífero Guarani, na estrada, na rodovia,
o Walter Gaudiano junto com ele, é um grupo, né, de hidrogeólogos que trabalham com isso. E aí é interessante porque todo esse programa de pós-graduação foi para dentro desse livro. Então, o olhar do ensino, o olhar da história, então, de trabalhar a questão do tempo geológico e tudo mais, e o olhar da legislação pensando o aquífero e as formas de gestão. Então, ele é muito interessante porque, na verdade, ele é fruto dos primeiros passos dessa construção de publicizar a existência do aquífero Guarani, para que, ao fazer isso, você vai educar a população, principalmente da região, a ideia inicial são projetos ali, e educando, as pessoas passam, né, a cuidar, né, é a ideia do pertencimento, né, e a mesma coisa que eu vi de maneira muito forte com o Geoparque, com essa construção desse selo, né, dessa certificação que a Unesco traz, que é você educar para que a pessoa entenda a informação, sinta-se parte do território, resgate todo o sentimento de pertencimento e comece a proteger, né? Eu acho que é a única forma da gente poder evoluir como ser humano na face da Terra, né? Com relação à questão ambiental. É verdade, muito legal, é verdade mesmo. O que você acha, pessoalmente, que como advogada se agrega nesse grupo? Porque o grupo, o Celso Dalré, o Walter, só tem geólogo nessa história aí, né? Tudo bem. É o olhar mesmo da legislação, de ver como é que é a questão do uso do solo, tá? O zoneamento, como é que é a questão... Ele está bem aquele olhar mesmo da legislação protetiva, tanto a lei estadual de água subterrânea de São Paulo, quanto a lei municipal no município de Botucatu, que é a ideia inicial do projeto, né, do piloto, com relação ao uso do solo. Como é que está protegida essas áreas de recarga? Como é que é o zoneamento do município? Como é que o município trata no seu plano diretor a questão dessas áreas de recarga, né, dos pontos mais importantes. E o estado de São Paulo é aquele que tem todos os aquíferos mapeados, todas essas áreas, então fica muito mais fácil você poder aplicar a legislação de uso do solo, plano diretor, planejar essa proteção, porque a gente tem, né, já um mapeamento muito extenso, né? Isso é muito importante. Bem feito. Temos grande parte da área de recarga do Guarani também está no estado de São Paulo, né? A gente tem bastante parte da recarga aqui, é importante, né? Mas é um trabalho que a gente tem tentado fazer pelo Instituto Água Sustentável. Você sabe, eu sou geólogo, gosto dessa área muito, mas é difícil porque o desconhecimento é muito grande, né? As pessoas ouvem falar do aquífero Guarani, mas não têm noção do que se trata, né? E esse livro, ele traz também uma questão muito importante que eles fazem lá. Eles conseguiram comprar um ônibus e eles adaptaram esse ônibus que leva uma maquete do aquífero e vai apresentando nas escolas, na região. Então a pessoa consegue entender que aquela água da chuva vai entrar, como é que ela percola, né, essa infiltração como se dá para reencher, e que aquífero não é uma piscina de água no subsolo, né? Ela vai ser exatamente água e rocha junto, né? É aquela água que você retira dos poros das rochas. Então isso é muito mágico. A outra questão importante é que eles construíram um grupo de teatro, eles têm uma série de outros elementos para levar esse conhecimento na região, né? E isso é muito legal. Eles fizeram a apresentação num evento da Unicamp e o ônibus é fantástico, o material que eles construíram, esse grupo de teatro, tudo encanta e leva, né, a pessoa a querer saber mais sobre o assunto. Eu acho que essa instiga, né, a esse conhecimento. Isso é muito... A gente precisa buscar... Sabe o que a gente precisa buscar? Buscar formas de encantar as pessoas. Buscar forma de, assim, a linguagem, o cenário, aquela coisa lúdica, de fazer com que as pessoas consigam entender, tirar aquela pecha de que a questão ambiental é do ecochato, sabe? Mas levar para ele aquela coisa de você faz parte disso, você pisa nesse território. E eu posso confidenciar com você uma coisa fantástica, me fez chorar muito no município de Corumbataí, porque ali é a região da Bacia do Corumbataí, onde a gente tem um projeto de geoparque, porque, na verdade, a ideia de pensar geoparque, ela vem
com a função de proteção da água do Guarani naquela região. Então, essa bacia, ela é toda a área de recarga do Guarani. E aí tem uma questão legal, que eu estava em Corumbataí, município de Corumbataí, que é o nome do rio, que é o nome da bacia, que provavelmente vai ser o nome de um geoparque futuro. E a gente falando do pertencimento, e a minha fala, ela não é porque eu tenho outros geólogos junto, a minha fala é emocional, a minha fala é de paixão, a minha fala é de, sabe, de levar do mesmo encantamento que me levou e que hoje me faz falar com você. Eu me encantei pelo seu mundo. Se eu não tivesse descoberto geologia antes do direito, eu jamais teria feito direito. E aí, eu falando com aquelas pessoas e falando quão lindo era o lugar que eles viviam, descrevendo a paisagem, isso, a história, é linkar tudo isso. E aí as pessoas começaram a chorar. E quando terminou, elas me abraçaram e falavam, eu não sabia que eu morava num lugar tão bonito, eu quero cuidar agora. A senhora me ajuda, me ensina a cuidar? Olha que legal. Aí depois eu voltei para dar uma oficina para os professores. E aí, mais para frente, eles fizeram a primeira mostra geocultural dentro do município, onde as pessoas se descobriram parte. Então, ali existe uma concha fóssil que só existe ali na África, porque ali a dobra, eu não sei explicar direito, mas na hora da separação dos continentes, só existe a característica de solo ali num lugar da África, uma coisa assim que me explicaram. E aí, né, e ainda tem uma inversão, né, do tempo geológico, uma dobra que eles explicam. E existe essa concha nessa cidade, é uma concha diferente. E eles se apoderaram dessa coisa da concha. Olha, nessa mostra geocultural tem o livro da concha fóssil, um livro infantil. Eles criaram o livro infantil. Fizeram o festival gastronômico, onde fizeram tortas, pizzas, bolos no formato da concha. Fizeram o festival de teatro e festival de artesanato, produtos no formato da concha. Produziram tecido com essa estampa da concha. Crochê, tricô, pano de prato e ainda a peça de teatro da Concha e da Clara, da minha personagem. Então, assim, foi incrível. Everton, se você tivesse vivenciado isso, é de uma emoção indescritível, esse tomar posse, sabe? Eu acho que em cada município, cada comunidade tomasse posse da beleza do lugar e quisesse cuidar e entender, se identificasse o quão belo eles são e o quão especiais de viver num lugar único daqueles, nós teríamos uma questão da proteção ambiental muito melhor, diferenciada. Mas aí precisa da educação, eu preciso de você, do professor Água, visitando, falando e levando paixão, que é o que você também tem na sua fala. E no seu Senão não vai, eu concordo com você. Tem que falar, não adianta falar só ao cérebro, porque a gente é cientista, trabalha com universidade, etc. A gente fala muito ao cérebro, mas a motivação, eu sempre falo assim, quando você estuda muito, você acaba gostando. Mas tem muita gente que não vai estudar, porque não vai ser a área dela, mas ela vai gostar se a gente conseguir mostrar o caminho correto para ela, vai despertar essa, sabe, essa centelha aí que pode dar ignição da paixão. É difícil, mas precisa de gente entusiasmada como você para fazer essas coisas andarem, porque não basta só você gostar, você tem que saber transmitir, né? É um negócio legal. E vocês conseguirem fazer isso daí é um trabalho muito impressionante, muito legal. Só queria que você fizesse um detalhe para as pessoas, algumas das pessoas que estão nos assistindo, o nosso é um trabalho ligado à água. Explica melhor o que é um geoparque. As pessoas sabem como é que você chegou no geoparque, o que é um geoparque. Maravilhoso. Bem, eu queria que o Zé nascesse, meu filho, zoneamento especial ambiental. E eu tinha uma amiga, geógrafa, estudando em Portugal. E ela falou que era possível que eu encontrasse, dentro do estudo dela do geoparque, uma possibilidade de dar visibilidade para essa ideia de proteção do aquífero, das áreas de recarga. Pois bem, eu fui para Portugal numa visita técnica pela Unicamp. Fui recebida pelo professor dela, que hoje é um cara da Unesco, e lá eles têm a cátedra do Geoparque. Fui recebida pelo Dr. Arthur Sá, e ele me levou para conhecer o Geoparque do Arouca, que nasce a partir de uma descoberta paleontológica, né, de uma trilobita gigante, né, e é lindo, né,
E aí eu vi a transformação das pessoas, que era, Arouca estava abandonado, todo mundo trabalhando em tudo que é lugar da Europa, e era assim, cada aldeia uma pessoa cuidando de todas as casas. Estava muito pobre o município. E a partir disso, desse resgate do pertencimento, da história, eles viram que era possível viver ali e ganhar até mais do que quando eles viviam trabalhando nos subempregos na comunidade europeia. E começaram a retornar, né? E aquilo se tornou um lugar que é uma certificação da Unesco que não precisa de lei. Você não cria uma lei para criar um geoparque. Isso que é muito louco, e que as pessoas fiquem... As pessoas não aceitam isso. A Luciana, que fala de lei, pensar num lugar que não precisa de lei. Então, não é criado por lei. Não é um processo com uma unidade de conservação que é de cima para baixo e que impõe que aquela área é protegida, fora quem não pode mais ficar aqui, e até comunidade tradicional. Não. A grande sacada dessa história é que nasce num processo do povo, daqueles que vivem no local. Então, é esse o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, que é, quando eu voltei de lá, eu precisava descobrir um lugar para ser geoparque. Então, Limeira não dava, eu sou de Mariporã, não dava, e aí eu descobri a bacia pelo Guarani, aquífero Guarani, eu descobri a bacia do Corumbataí e fui procurar o pessoal. E já vi uma ideia de um aproveitamento turístico, um novo olhar para a região. E aí a gente se uniu. Então, o pessoal do IGCE, de Rio Claro, do consórcio PCJ, para a gente começar esse trabalho, né? E acessar esses 8 municípios que compõem a bacia. Agora, disseram que uma pontinha da bacia tem Cordeirópolis também, provavelmente ele entre agora, fique 9 municípios. Então, de acessá-los e mostrar o que tinha de belo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi convidar as pessoas, nós marcamos uma reunião, para que eles apresentassem a cidade deles para a gente. Nós não chegamos falando, ó, sua cidade é bonita, é isso, é aquilo. E essa inversão de papéis, onde nós fomos a cidade deles e eles, todo mundo está acostumado a ouvir o seguinte: chega o cientista, chega o pesquisador e fala, sua cidade é isso, isso. E nós fizemos o contrário, nós fomos ouvi-los. E eles fizeram de tudo para mostrar quão bonita era a cidade. Mas eles não sabiam a dimensão dessa beleza, dessa riqueza e dessa questão de ser único, de algumas situações únicas, né, locais. E aí, depois que eles apresentaram, a gente começou a discutir. E no final, eu sempre fecho com essa fala mais emocional. E é muito legal, porque foi o que eu vi lá no Arouca. E eu vi que se a gente construir isso a partir dessa comunidade, as pessoas tomarem posse disso, não precisa de lei, não precisa do Estado estar gerindo, eles vão promover a sustentabilidade, criar formas através do turismo, de gerar renda, ocupar toda a sua população, e o mais legal, todas as leis vigentes naquele território continuam em vigor. Então, eles não estão obedecendo a lei ambiental. Você entende? Isso é muito legal. E agora, eu fui... Só existe um geoparque no Brasil, que é o geoparque ali no Cariri, né? Que é o geoparque Araripe, no sertão, lá no Ceará. E agora tá candidato, e que se não fosse a pandemia já teria sido avaliado, que é o Seridó, no Rio Grande do Norte. O Araripe foi a universidade regional do Cariri que promoveu toda essa transformação. Mas o Seridó não. Foi um pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte que vai e começa a construir esse projeto, e quem domina, quem sabe tudo, quem que construiu todas as bases mesmo, é a própria comunidade dos municípios envolvidos. Legal. Então, a gestão é feita por eles através de uma associação. Então, a importância, e o que eu não consegui criar antes da pandemia, que o grupo, né, não conseguiu criar, é uma associação que una esses municípios para que eles possam se desenvolver, captar recursos, participar de editais, se tornar, né, uma pessoa jurídica em busca dessa autonomia, né, de recursos, inclusive. Então, isso é muito legal, entendeu? E aí, quando alguém faz, você sabe isso, quando alguém faz, é igual filho.
Se ele lutou para construir, para comprar alguma coisa, lutou para comprar isso, ele vai cuidar. Mas se ganha, quebrou, joga fora. Então, a mesma coisa, tudo que você dá, ele perde o valor. Mas se você constrói, continua preservando, né? Então, é isso que é o grande sacada. Muito legal essa história aí. Muito legal. O do Curubataí, então, mas ele é um geoparque também, né? Você falou que não é. Ele é só um projeto. Ah, ele é só um projeto. O Brasil deve ter uns 30 projetos hoje. Mas, assim, ele é um projeto, né? A gente não tem nem associação para poder capitanear recursos, para transformar, para criar as trilhas, para criar tudo isso, eleger quais são os pontos de visitação, como vai se dar essa forma de administração da região, ainda não tem nada disso. A gente plantou uma semente, né? Bom, agora com a pandemia fica um pouquinho parado, né? Mas é uma ideia muito legal. E a região é muito legal mesmo, sem dúvida. Lindo, cachoeiras. Eu levei alunas de administração e tinha uma aluna de São Paulo, ela nunca tinha visto uma cachoeira. Quando ela viu Everton, ela chorava de bica. Assim, da gente não sabia o que estava acontecendo. A menina está passando mal, todo mundo acudindo. A emoção de ver uma cachoeira. Foi lá em Analândia. Foi lindo, foi lindo. Que legal, que legal. Legal. Muito bom. Fazer trilha com eles, cair, me machucar. Não tenho talento nenhum para isso, tá? Bom, você trabalha com o ensino, né, acadêmico, né? E tem uma pergunta que a gente queria falar com você, que é o seguinte: qual que é o papel do ensino acadêmico nas políticas nacionais em relação ao meio ambiente? O ensino tem presença, ele tem decisão, tem lobby? O que ele faz? Ou ele só cria gente? Vamos fazer uma pergunta, vou fazer uma resposta de advogada, tá? Nós temos a própria Constituição Federal trazendo o ensino ambiental para todos os níveis de ensino. Nós temos a política de educação ambiental trazendo vários atores como corresponsáveis nisso, inclusive a imprensa, o empresariado e tudo mais. Entretanto, na universidade é bastante complicado. Olha, vou falar primeiro do curso de Direito. Quem é aquele que vai lutar pela sociedade promovendo a questão ambiental ou então sentenciando, julgando um processo? Então, é aquele formado em Direito. E pouquíssimas universidades brasileiras têm Direito Ambiental como disciplina obrigatória. Poucas têm, as que têm, na maioria das vezes, ela é eletiva ou optativa. Verdade. Então, ela já não vai formar bem esse profissional que vai cair na mão dele processo ambiental. Começa por aí. Quando eu vou para o outro público hoje na Unicamp, eu tive aluno da engenharia, eu tive aluno economista, eu tive aluno tecnólogo, administrador, público e privado, né? Aqueles que são da engenharia ambiental ou de alguma engenharia civil, que começam a entender a grandiosidade da legislação, ele se importa. Por quê? Porque acaba sendo uma disciplina obrigatória. Para o aluno de administração, eu consigo colocar dentro de outras disciplinas. Eu não tenho uma disciplina específica para trabalhar esse conteúdo. Então, eu mostro que se ele promover a sustentabilidade ou que as ODS são janelas de oportunidades para o empresariado, ele vai ter uma lucratividade, porque ser empresário hoje é querer ter lucro. O empresário tem que ter lucro, ele tem que ter lucro. Mas ele precisa entender como trabalhar com os recursos naturais. Então, eu mostro a questão toda do licenciamento e tudo mais. Mas ele não é dentro da universidade, e aí eu falo como um todo, algo que se torna obrigatório ou transformador. Você vai vendo que poucos alunos têm interesse ou adesão a esse tema. No próprio direito, os meus alunos diziam o seguinte: professora, eu não quero ser advogada voluntária como a senhora, porque o direito ambiental ele não dá dinheiro para o advogado, raras exceções. E nessas raras exceções, são, às vezes, membros do Ministério Público, assim, que acabam se aposentando e indo advogar. Então, eles têm aquele know-how de conhecer os dois lados. Então, tem isso, né? Eu mesma, na maioria dos meus processos, eu fui voluntária na área ambiental. Grandes processos.
como o Rodoanel Trecho Norte em São Paulo, e foi assim, coisas muito legais que eu venci, né? E que eram voluntários, né? Então, é aquela questão que não vai motivar aluno, porque ele não consegue enxergar ali, principalmente essa juventude que quer tudo muito rápido, quer ganhar dinheiro, quer que tudo dê certo rápido, que tem pressa, eles têm uma ansiedade, né? Então, eles acabam não tendo tanto interesse. É como se fosse assim, professora, eu vou fazer isso, mas é meu hobby. O ambiental vai ser meu hobby, entendeu? Então, ainda falta essa consciência. Eu acredito, Everton, e que a gente tem que trabalhar e que a educação deveria não chegar na academia para que a gente pudesse, no nível superior, levar essa informação, mas que pudesse ser construído desde a mais tenra idade duas questões muito importantes. A questão da cidadania, entender-se parte do Estado, entender que esse dinheiro público significa o seu dinheiro que faz a manutenção daquilo que chegará a todos, né, que seriam os direitos sociais, para que se atinja a dignidade como pessoa humana, mas mais que isso, que pudesse também ter, dentro dessa visão de cidadania, de um olhar mais político, desde a pré-escola, pudesse também entender a questão ambiental como parte da sua existência, se entender parte do todo natureza, né? O entendimento do cuidado, né? O cuidado desde de um papel de bala, né? Até as grandes coisas, crescer com essa consciência, nós vamos ter, sim, grandes profissionais no futuro. Então, nós precisamos trabalhar na base. É na base que está o nosso desafio. É isso que eu acredito. Não é na academia, não é lá em cima, não é no final. E eu sei que você não só acredita, como trabalha. Conta pra gente do Clara aí, da história. Você mencionou lá atrás, mas quem não te conhece, não está por dentro, não sabe o que é. Você chegou, falou na entrevista, fala pra gente o que é, se você tiver com o livro aí, mostra pra gente. Tá. É assim, quando eu, no doutorado, fiz meu primeiro filho, que é o Zé, o Zoneamento Especial Ambiental, eu não consegui fazer com que ele nasça até hoje, tá? Ele não nasceu, eu não tenho nenhum zoneamento em nenhum lugar do território nacional. Mas aí os meus sobrinhos diziam que eu era muito chata, que eu só estudava e que eu devia contar uma história para eles. Eles tinham 3, 7 anos. E aí eu criei a Clara, que é uma gotinha d'água, e ela se transforma em uma menina com uma magia, com aquele encantamento, sabe aquilo da princesa, do encantamento? Mas é uma princesa que é uma gotinha que vai se transformar numa menina. Porque a água, ela está presente no nosso corpo, está presente na nossa vida, nós somos água. Então, essa é a Clara, que é a menina que quer ser a melhor amiga desse grupo de crianças. O inicial são os meus sobrinhos. Essa é a Clara, que é uma foto da minha mãe. Esse é meu sobrinho Guilherme, meu sobrinho Juninho, a Mariana e o cachorrinho, que é a Cici. A Clara, ela acaba, a cada história, aqui ela explica o ciclo hidrológico. Na segunda história, ela fala de reciclagem, o que é lixo e o que pode ser reutilizado. Vamos tirar menos da natureza, vamos transformar, né, os bens que nós já utilizamos, evitando poluição, de levar sujeira aos rios, né, aos cursos d'água e ao solo também. Aí na terceira história, o grupo, na segunda história já aumenta, eles trazem 4 amiguinhos. Na terceira história, já aumenta mais 4 outros novos amigos falando sobre o que é água subterrânea. Ele é chamado de Clara e as Águas Invisíveis. Então, ele explica o que é um aquífero, como é que tem a infiltração, inclusive há um desenho mostrando direitinho ali um esqueminha daquele, como é composto o solo e onde está aquela água, que não é uma grande piscina. Na outra, na terceira história, na quarta história, é Clara e a Água do Dia a Dia. Ela começa com a preocupação, e aí são vários personagens, porque é um ambiente escolar, os colegas de sala. Então, você tem uma menininha cadeirante, tem um menino que é o briguento na escola, que é o menino negro, que luta pela questão da água. E ele é muito bonitinho, porque ali começa com aquela questão de quanto de água tem no seu corpo, da questão da hidratação, da higiene, e principalmente ensina as crianças a oferecer água para os idosos. Sabia que os idosos deixam de beber água e que a água diminui em percentual no corpo de um idoso? E as crianças passam a cuidar e a oferecer água. Eu tenho uma amiga de Tocantins que o filho dela é personagem nessa quarta história. E eu lancei o livrinho lá, em Tocantins, na escola dele.
E foi muito legal, porque o André, ele passou a oferecer direto. Disse, quando vê o vô, a avó, já vai com um copinho de água, é muito bonitinho, né? Então, é essa questão do cuidado, né? E aí tem ele com o planeta, com a água, ela girando, mostrando a água do planeta, é muito bonito. E tem percentuais, tem desenhinho, é bem bonitinho. E tem uma outra questão nessa história, que uma das meninas, é de João Pessoa, ela é autista. Então, eles começam a ver várias formas de linguagem para levar isso para todo mundo, inclusive os cartões que eles usam para se comunicar. Então, é muito legal, porque apresenta também essa nova forma de linguagem. E aí vem a quinta, que era para ter sido lançada no dia 22 de março de 2020, está aqui empacotada ainda, que é Clara e os Rios Voadores, que é uma excursão de um grupo de crianças, né, para Parintins, mas antes eles passam por Manaus, eles viajam pelo rio, eles veem o encontro das águas. Então, ali ele tem alguns recursos. Ele tem a ilustração das personagens, tem fotos que eu tirei desses lugares, e depois, chegando em Parintins, fala da questão cultural, local, história e cultura, porque isso é importante, a nossa identidade, a cultura. E aí eles entram na floresta, uma menininha com a Lili, que é uma indígena, e ela, Lili, ela é do grupo dos Guardiões da Floresta. E ela tem uma grande amiga. E aí ela mostra a Clara e apresenta a amiga. Então, há um encontro desses personagens com a Clara, que já vive ali também. Então, ela está presente em todos os lugares, porque a água está presente em todos os lugares, né? E é muito legal, ficou muito bonitinha. E ao final tem um jogo. Esse jogo é um jogo de tabuleiro, para jogar com dado. Até fala, olha, não compra pino nem nada, pega a tampinha da garrafa PET, improvisa um dadinho, né, com papel, pede papai para mamãe fazer, você não precisa buscar, pega alguma coisa que você transforme no seu brinquedo. E aí vai jogando, e na verdade ele é um resumo das 5 histórias. E chega um momento em que fala para a criança plantar uma árvore. E aí tem, colado no livro, 2 sementes de ipê rosa e a instrução de como plantar. Então, você tem toda essa construção. Então, a participação dos pais, a questão da amizade, do cuidado com o outro. Então, trabalha vários valores, né? Eu gostei, fica muito bonitinho também. Muito legal. Se alguém se interessar, como é que acha o livro? Então, a ideia é que a gente consiga, pelo Instituto Água Sustentável agora, fazer uma nova edição, né? E, por enquanto, eu tenho esses livros em e-book pela Amazon, tá? Para os advogados, tem na Casa do Advogado, na livraria da OAB. Nós temos esse livro também no blog Olhar Águas. A gente vai colocar, passa o link para a gente deixa o link para o livro no próprio site do Instituto Água Sustentável. Quem está assistindo pode visitar o site do Água Sustentável, vai estar lá para você baixar, é só olhar. Vamos para um assunto aqui que eu estou ansioso para ouvir você falar, porque é um assunto que eu gosto muito, que é na parte, você trata de geoética, né? Na área de recursos hídricos. Você pode dar algum exemplo para a gente, como é que funciona, o que é geoética para as pessoas que não sabem do que se trata? Então, esse é um assunto novo, né? No ano passado, um evento que eu participei em Portugal, de forma virtual, a gente começou a discutir com um grupo de geoética, né, que é internacional, a IHH International. Você faz parte. International Hydrogeologist. E por acaso tem um capítulo no Brasil que eu sou o presidente da IHH no Brasil. Então, exatamente isso que eu queria falar. Depois vocês vão cortar, né, uns pedacinhos aqui, né? Sim, não tem problema nenhum. Mas esse aí tá divertido, nós vamos deixar. Então, e aí, esse grupo, eles criaram o primeiro congresso de geoética. E, inclusive, eu ainda estou fazendo a pesquisa para poder construir, levar esse olhar para recurso hídrico, para água subterrânea, de maneira mais clara. Eu estou pesquisando, eu tenho prazo, no início agora do mês, eu tenho que já mandar meu capítulo, né? Estou ainda nessa construção. Mas é bem esse olhar, dessa visão ética, né, do que a gente conhece de ética, levando para a questão
da geologia, né, da questão planetária, dessa questão mesmo do olhar para com a Terra e os seus recursos naturais. E eu tô bolando uma teoria aí, eu tô construindo um negócio legal, você vai gostar. Até hoje eu vou falar com o Celso Dalré, que ele tá com umas ideias e a gente já tá com um artigo junto. Mas uma das coisas que eu abordei nesse trabalho, na verdade, ele não foi nesse evento a questão específica da geoética ainda, mas eu trabalhei a questão do acordo do aquífero Guarani. Porque ele tem ali, em um dos seus artigos, que eu não lembro certo agora se é o 8º, ele traz ali no acordo a questão muito importante dessa, no momento da ratificação, e eu soube que foi ratificado agora pelo Paraguai recentemente, então ele vai entrar em vigor, é que se um dos países for construir algo sobre a área de recarga, terá que comunicar, mandar o projeto, se for uma grande obra que possa gerar um impacto no aquífero. Então, aí eu tenho essa visão da geoética presente, né, nessa construção. Então, é uma ética do cuidado, do saber cuidar, do respeito, né, usando a tecnologia, usando a legislação, mas informando ao outro para que todos possam ser partícipes nessa decisão, nessa construção, e ver se essa ação de um construindo vai afetar o outro, ou o abastecimento, ou a questão da disponibilidade da água do Guarani, por exemplo, né? Então, eu estou amadurecendo, é algo novo que eu estou construindo, e é legal porque, assim, eu estou lendo muito, né? Tem um trabalho do pessoal do Giuseppe, né, da Itália, e da Popoloni também. Eles escreveram um trabalho muito legal para um livro que a gente vai lançar pela Unicamp, Novos Rumos do Direito Ambiental, um olhar para a geologia, né? E esse livro, eles têm um capítulo que eles mostram exatamente isso, toda a questão, trazem essa visão da geoética para a questão da privatização, do não acesso à água, do custo, da precificação mesmo dessa água colocada dentro do sistema privado, né? Então, a discussão sobre a guerra da água na Bolívia, a luta no México. Então, eles abordam algumas questões muito interessantes, e isso me chamou muita atenção, a ponto de querer agora participar desse volume que está sendo construído. Não sei se você vai escrever alguma coisa, mas se não tiver alguma coisa participando, eu convido você a construir comigo esse artigo, porque eu estou, assim, fazendo essa primeira abordagem mesmo de uma maneira muito legal. Então, tem 2 oportunidades desse grupo, que é uma publicação do Giuseppe e da Silvia Popoloni, e a outra que é do pessoal do Helder e do Manuel Abrunhosa, Helder Chaminé e Manuel Abrunhosa, é o pessoal do Porto e o pessoal da Itália. São 2 publicações interessantes que eles me convidaram para fazer essa abordagem, que eu ainda estou trabalhando, porque, assim, é uma situação bem delicada. Eu sou do direito, eu não sou da geologia, eu não sou da geografia, né? E minha formação no direito, eu fui advogada há muitos anos, fui criminalista há 5 anos, depois eu entrei para o direito ambiental. Então, eu vivo aprendendo. Então, eu ainda não consegui construir como é que eu vou dizer para você? Um termo ou uma forma de conceituar a geoética com o meu olhar do direito, com a minha formação. Por isso eu não posso te dar um conceito nesse momento, mas aguarde que em breve eu conseguirei. Não tem problema, mas se você precisar da gente... Eu escrevi alguma coisa, sabe que eu tenho me focado em divulgação científica, né? Não artigos acadêmicos aprofundados, eu foquei em divulgação. Tanto que o trabalho que a gente está fazendo aqui agora é divulgação. Mas a gente escreveu uma coisa em conjunto, junto com a Bruna, né, que está por trás aí, ajudando a montar essa entrevista aqui, sobre a parte de ética da água, que nos interessa muito. Vamos trabalhar nesse artigo juntos? Podemos. Eu mando para você e a Bruna juntos. Não conte com excesso de tempo da nossa parte, mas a gente pode ajudar sim. Mas a gente sabe que está ligado muito ao ensino, a gente entende, não só ensino, na verdade a gente pensa em ensino na transmissão da informação, mas das pessoas, para pensar a água, e isso é um dos trabalhos do Instituto, e é um dos trabalhos do Groundwater Project que eu também estou fazendo, que é
a gente educar as pessoas, para que as pessoas entendam, se ela tem conhecimento do alcance da água, que é o que você explicou lá das pessoas no Corumbataí, a pessoa passa a ter aquilo como um sentimento, o pertencimento, na verdade, ela enxerga de outra forma, ela passa a saber o que ela precisa fazer. E ética nada mais é do que você saber como agir em relação ao seu entorno, né? Não só no entorno social, mas no entorno ambiental, né? Então, aprender a pensar a água não é um negócio tão fácil assim, porque a maior parte das pessoas acha que é só abrir a torneira, né? E ela veio de algum lugar, não sabe como, né? E o processo que está por trás disso é gigantesco. Então, a parte da ética da água é trazer esses conceitos, que é o que a gente quer fazer com o professor Água, essa é a nossa missão, né? Além do que, tem uma coisa bem interessante em termos legais, é que a gente tem a água enquanto está na natureza, ela faz parte da Política Nacional de Recursos Hídricos. No momento em que é concedida a outorga, ela é captada, tratada e distribuída, ela vai para outra política, até que seja feita a coleta e com a outra outorga essa água volta para o curso hídrico, ela passa para a Política Nacional de Saneamento. E assim, ela é um bem que perpassa duas políticas, duas legislações ambientais. E aí também tem conflitos, né? Sem dúvida. A gente entrevistou aqui, já faz um tempinho, o Vladimir Ribeiro, né? E ele é outra pessoa que adora o tema água, e ele explicou exatamente isso aí que você está explicando, as legislações da água em cada condição, é muito interessante, muito interessante. Ele tem umas explicações muito claras disso aí. Eu recomendo a todos que estão assistindo, que gostam desse tema aí, possam pegar no nosso programa no Pompa, né? Porque o mundo precisa de água, a entrevista que nós fizemos com o Vladimir Ribeiro. Vocês vão gostar também. Tanto tão interessante quanto essa com a Luciana aqui, vocês vão poder ouvir mais de água de um outro advogado. Muito legal. Bom, Luciana, o nosso tempo aqui, né, já se esgotando, a conversa é muito legal. Nós vamos poder ter a oportunidade de voltar a falar. Quando a gente lançar os livros, a gente vai fazer alguma divulgação juntos. Vamos trabalhar nisso daí. Por favor, você pode fazer os comentários finais aí para a gente, nosso trabalho, o seu apoio desde o início no Instituto Água Sustentável, uma mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Everton, eu só tenho a agradecer, parabenizar você e toda a sua equipe por esse trabalho, essa divulgação tão importante. As pessoas acham, e uma das coisas que eu critico bastante, é que, primeiro, que a pesquisa só tem que se transformar em artigo e só tem valor se ela é um artigo acadêmico e se foi apresentado no Congresso, quando, na verdade, o mais importante é que ela chegue aonde o povo está, as pessoas possam entender, tomar posse, querer se transformar e modificar, né, o espaço em que vive. Então, você está fazendo isso e eu sou grata por isso. Grata pela oportunidade de poder falar, que a gente tem material, a gente tem condições, o convite está feito para você escrever comigo, você e a Bruna, e poder levar e a gente fazer um grande movimento. Eu acho que é lançar um desafio agora, de um grande movimento de poder levar a todas as nossas crianças, né, esse conhecimento, de achar a ferramenta, o recurso. A gente vive num mundo hoje digital, com a pandemia as crianças ficaram mais ainda digitais, de criar formas de que essa criança possa ter acesso a esse conhecimento para se transformar um adulto responsável, comprometido e transformador, né? Então, esse é o meu grande desejo. Então, eu acredito que você vai descobrir alguma forma para poder ajudar nesse processo, né, de transformação. E eu sou grata, muito Estamos nesse caminho. Conte com a gente e a gente agradece demais a sua presença. Pessoal, nós tivemos aqui hoje a Luciana Cordeiro. É sempre um prazer muito grande ouvir os trabalhos que ela está fazendo. Os trabalhos são muito legais. Vários dos trabalhos são em caminhos pouco navegados anteriormente. Ela tem algumas ideias muito legais e os trabalhos têm andado. Vários têm mostrado resultado e a gente sabe que o resultado de trabalhos que envolvem grandes mudanças são trabalhos de longo prazo. Você precisa de pessoas como a Luciana que ficam dedicadas a vida inteira e com bastante paixão para que isso se torne realidade. Luciana,
Agradeço novamente sua presença, foi um prazer ter você conosco. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Everton. Sucesso nesse teu canal. Ótimo, obrigado.